A galera que está no Zoom Marcelo pode Brandão abrir a aí, câmera e fazer pergunta para a gente aí, viu? O sistema de produção de proteína animal por cultivo também pode ser para a própria alimentação do animal. Pode, boa pergunta. Boa Ó. pergunta. Boa pergunta. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso falar o nome de empresa aqui? Pode. Tem uma empresa que um ex-diretor da BRF, ele saiu do cargo para abrir uma startup junto com a primeira mulher que fez a primeira empresa de carne cultivada do Brasil, Bibiana Mate e Sérgio Pinto. Eles fizeram uma empresa que chama Selva. Selva de céu, tipo selva. E aí eles fazem gordura cultivada lá. E eu estou só dando esse exemplo como emblema, porque eles não querem vender, né, o mercado tem algumas siglas americanizadas, né? Tem uma empresa que é B2B e tem empresa B2C. B2C é Business to Commerce. Então, tipo assim, empresas, é o que a gente chama no Brasil de varejo, que é a empresa que produz diretamente para o consumidor. E B2B são empresas que vendem para outras empresas, que é o atacadão. Eu assisto Shark Tank. Então, a ideia deles é que eles querem ser uma empresa de atacadão. Eles querem vender para outras indústrias. Por exemplo, pet food. Eles fazem gordura cultivada para vender, por exemplo, para insumo para outras empresas que poderiam adicionar aquela gordura. Banha de porco. Eles basicamente fazem banha de porco com cultivo de células. Eles podem vender para outras empresas que fazem comida para alimentação humana mesmo, mas, por exemplo, para alimentação animal, que é o pet food, que é o caso, eu acho que deve ser a pergunta dele, né? Porque, assim, vaca é vegetariana, né? Quando você falou aí de problema de OGM, a gente está pensando em alimentar tilápia e comer o sushi depois. Claro que assim, isso é uma coisa que é bom falar para o pessoal, né? Tem várias pessoas aqui. Tem gente que vai estar aqui desenvolvendo a tecnologia com a célula, tem gente que vai estar aqui antes, que vai desenvolver o arcabouço e tal. Vai ter uma galera na legislação, vai ter uma galera no fermentador, vai ter uma galera, né? Tipo assim, será que se eu alimentar uma levedura com a proteína recombinante, a tilápia, eu posso comer tilápia? Sei lá, né? Vai ter gente que é mais especializada. Logística de distribuição de trabalho, que a isso, Luciana tem uma parceria com a Unicamp também para saber tempo de prateleira, do produto que a gente fez, do frango cultivado que a gente fez, quanto tempo que poderia ficar para trânsito da indústria até, sei lá, prateleira, até o prazo do consumidor. Então, é legal isso, você falar, porque assim, aqui nós somos alunos, né, 3 desenvolvedores. O desenvolvimento de um produto é o primeiro passo da cadeia produtiva. A cadeia produtiva você tem desenvolvimento de produto, você tem pensamento de... Mas antes disso, né? Como que o músculo se forma? Exato. O cara que ganhou o conhecimento prêmio prévio Nobel lá outro dia lá, de física e tal, do prêmio Nobel dele veio o pendrive. Entendeu? O pendrive foi o reflexo. Né? Ou a pesquisadora que descobriu o CRISPR através de estudar bactéria, DNA de bactéria. Sim, exatamente. Então, a ciência está muito implicada nisso. Agora, o legal é saber o caminho de trazer da ciência para o spin-off, né? A inovação, né? Tipo, investimento que, assim, está ganhando startup money, o GFI, mas mais para frente a ideia é ser sustentável, né? Que fala. Isso. Ganhar Uma grana. pergunta para você aí, ó. Seria interessante produzir as proteínas em cultura celular para a utilização de printed food, comida impressa? Aí eu não sei, né? Porque eu não sei se ele teria a mesma textura, né? Só a proteína, entendeu? Porque o que ele quer dizer, assim, eu, em vez de imprimir a célula, eu vou imprimir a proteína. Ô, Brandão, abre possível. sua câmera para falar um oi aqui. Se revele, Marcelo Brandão. E poderia, mas aí... Eu tenho um palpite. Eu acho que seria mais oneroso do que fazer só cultivo de células. Você tem que extrair a proteína depois, né? Mas aí depende. Tudo por tem, exemplo, mas tem que começar. Tudo você tem que começar. Lá para frente, às vezes... do Davidson. É caro até você fazer em muita quantidade. E às vezes nem é você, né? Você... Aí é outra metodologia de produção. Às vezes a produção por fermentação é mais barata do que o crescimento da célula em grande quantidade. Você também vai precisar disso. Desenvolvimento de meio para crescer célula, porque hoje a gente cresce num meio que depende de soro, e você tira o soro do animal não faz sentido nenhum. Então você tem que produzir meios que sejam veganos, né? Me conta uma coisa, vocês estão fazendo isso na universidade, vocês ficam preocupados de proteção, defesa de tese com proteção de patente e tal, porque parece que assim, você pode publicar um negócio, mas você tem que patentear dentro de um ano. Passou de um ano, virou de domínio público, né? Como vocês lidam com isso daí? Tipo, então, vocês querem Miguel, patentear? na verdade, vocês nem pensaram nisso? caímos nesse mundo
Agora, há pouco tempo. Eu não tinha nenhuma experiência com isso, mas já posso te dizer que a gente já fez uma reunião com a CTT, inclusive que temos essa parceria. Então, já de ver tem produção intelectual, é factível, isso pode ser usado antes daquilo ser publicado, tem que fazer o pedido da patente, aí com o pedido da patente registrada, aí você pode, na verdade a patente não está registrada, mas você faz o pedido da patente. Aí ele passando na primeira etapa, você pode publicar, mas ela já está protegida por aquele pedido inicial, tem que ter todas essas manhas aí, né? Então, assim, a coisa no campo da inovação tem que aprender essas coisas. Isso eu acho uma coisa boa da UFMG. A primeira coisa que eu acho assim, a UFMG, não sei se acordou para estar, porque eu não estava nesse mercado aí, mas ela te dá uma assistência muito boa. Assim, a gente foi procurado pelo próprio pessoal do CTT, eles fizeram uma reunião com a gente, quando teve essa parceria, né, que a gente tem com a empresa, a gente os procurou, rapidamente marcaram uma reunião, sentamos a empresa, eu, o CTT, já com todos os... que documentação que precisa, logo para o início do projeto. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa bem positiva, assim, da UFMG, que imagino que aconteça com outras federais. Eu acho importante falar isso, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, a universidade não produz nada, né? Muito pelo contrário, produz muita coisa, assim, tanto é que tem toda uma infraestrutura, né? Com essa coisa de pedido de patente, de ciência, tecnologia, informação, como veicular isso, se tem possibilidade de produção de alguma coisa que seja para o ganho, né, populacional. Então, assim, posso dizer que fui, pelo menos a princípio, fui muito bem assistida. Como que funciona, estou aprendendo agora. Legal. Então, de novo, né, aquele podcast que a gente tem, vou ver se o Thiago está por aí ouvindo a gente, se achar o link, coloca aqui, senão a gente coloca depois nos comentários. Marcelo, você está aparecendo aí, Marcelo Brandão? Dá um oi aí, Marcelo, você está no Unicamp? Oi, pessoal, estou aqui no Unicamp, estou aqui no CBMEG, né? Na verdade, eu estava quando a gente começou, eu estava na Azul, em Viracopos, agora estou aqui no CBMEG. Então, a gente já estamos aqui, é muito bacana ver o pessoal do Good Food Institute aí, ver a cara, né, desses projetos do GFI, eu acho muito bacana isso daí, e queria fazer um convite para vocês que a gente está montando, que neste momento eu não consigo mostrar aqui, neste monitor aqui, conversando com o pessoal para montar o próximo X-Meeting. Eu acho que seria interessante a gente fazer um workshop de comida, proteína animal cultivada. Vai ser onde esse X-Meeting aí, dependendo? O X-Meeting do ano que vem vai ser no no centro de convenções, vai ser legal. A gente só não sabe a cidade ainda. Aqui em BH? Aí na Unicamp? Não. Nós temos 2 cidades aí finalmente temos 2 cidades, uma na praia e uma no interior. Então, eu sou mais praia. Tudo em São Paulo. Vamos ver para onde vai fazer. Mas olha, não vai ser em Minas. Não vai ser em Minas, não vai ser no sul e nem vai ser no norte. Vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro, que é barato. Não é no Rio de Janeiro também. Não é no Rio. Santos. Não é no Rio, né? Mas a comida é boa também. Mas eu achei muito bacana, eu até coloquei a dúvida de impressão, porque no Canadá o pessoal da Universidade de Alberta, em Edmonton, eles têm um grupo forte lá de produção, tanto que é o pessoal que trabalha com o Burger King, e eu esqueci o nome da outra, para fazer, né, eles começaram baseados em plantas, né, proteína animal baseada em planta, é estranho falar isso, né, mas, né, é aquela carne que não é nem picanha, nem majaca, nem nada, né, e começaram com essa parte de produção das proteínas para impressão. Em vez de você fazer a impressão das células, né, para fazer o hambúrguer, fazer a impressão direto da proteína. Eu não sei o quanto que isso é viável, o quanto que isso é mais interessante, né, para produção. Aí falou do tempo de prateleira, né, eu não tenho ideia, pelo menos na época que eu estava no Canadá, eu experimentei a carne lá, né, de 6 milhões, a carne de 6 milhões de dólares lá, que não tinha gosto de nada por enquanto, né, mas durava muito pouco. Então, ela tinha altíssimo valor agregado, né? E a logística que você tinha implantada para ela era muito grande, né? Como que está isso hoje em dia? A gente consegue ter um produto mínimo viável ou um projeto que seja um produto mínimo e que esse produto mínimo tenha esse tempo de prateleira?
viável hoje em dia ou isso ainda está sendo estudado? Eu sei do pessoal que é da Unicamp que fez aquela embalagem, que você vê se está funcionando ou não, né? Eu achei aquilo muito bacana. Acho que foi do CCS Nano, não lembro, posso estar errado. Mas acho que foi o pessoal do CCS Nano que fez isso. O que vocês acham disso daí? Para onde que nós vamos com isso? De carne. Eu só acho que tem mais propriedade, pode falar. Não, assim, na verdade, hoje a gente tem produtos no mercado que já estão vendendo no supermercado. Então, certamente a gente tem tempo de prateleira suficiente para você consumir o produto, né? Não é tão curto assim, tá? Mas eu não vou saber te dizer, talvez o Jorge sabe, quanto tempo que dura esse produto em relação à carne normal. Eu não acharia que diferiria muito não, Marcelo, de falar a verdade. Eu acho que talvez a proteína ela seja mais exposta à degradação, não sei, está contaminada, entendeu? A única coisa que eu penso desse negócio de imprimir proteína é que, assim, as carnes, pensando assim, em carne cultivada, né? Porque quando a gente fala em bioimpressão, a gente está pensando na bioimpressão da célula, reproduzir o músculo. A carne é uma estrutura muito particular, porque, assim, são células fundidas enormes, multinucleadas, com toda aquela organização estrutural de proteína. Você tem, né? É como se fossem uns fios lá dentro, bem compridos. Então, assim, eu acho que reproduzir isso numa proteína impressa, não sei se a gente conseguiria a mesma textura, sabe? Não sei se você experimentou lá, não sei se a textura é a mesma. Pois é. Eu acho mais complicado de você fazer isso e dar... que é aquela coisa que eu te falei, a gente come com os olhos, a gente quer o sabor, a gente quer... Para quem gosta de uma carne, tipo eu, vocês podem, né, imaginar pelo que eu estou falando, você quer comer, ter o sabor, a textura, obviamente, da carne que você tem do animal. Né? Então, eu acho, a princípio, que seria mais difícil isso cumprir esse papel. Mas com relação aos produtos de carne cultivada que a gente tem hoje, eu acho que assim, eles estão sendo comercializados no mercado, certamente tem tempo de prateleira suficiente, porque senão não valeria a pena o produto, até para o próprio supermercado. E eu não sei se diferiria, não, porque ele tem uma base muito parecida, e até pelo contrário, talvez o scaffold, que é esse biomaterial que a gente usa, ajude até a manter esse material por muito mais tempo íntegro do que a própria carne que vem do animal. Era isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Né? Se você, Está me ocorrendo aqui, Marcelo, que agora é uma vertente bem grande aqui. Embutido, por exemplo, é discriminado pra caramba hoje em dia, né? Então, às vezes, você pode conseguir substituir uma linguiça, assim, super importante, né? Porque se você tiver uma alternativa... porque a gente sabe o que tem. A gente não sabe o que tem no embutido. Não sabe o que tem no embutido. Embutido acabou, né? Então, assim, tá com a moral lá embaixo. Se você conseguir imitar um embutido, cara, se fizer um salame que eu consigo comer, assim, que não é tóxico que nem o salame, cara, muito legal. E deve ser fácil pra caramba, né? Porque esse embutido você vai ter... porque aí é processado. Não tem alta estruturação. Pode ter uma alta estruturação, cara. É assim, um negócio olha só para você ver que interessante. A própria selva, um dos objetivos da selva é vender essa gordura para o próprio embutido. Por exemplo, um embutido de plant-based, né, que é com proteína vegetal, você colocar a gordura lá, porque a gordura dá sabor, né, gente? Mortadela de coco. Então, você come lá e tem o sabor da gordura. Verdade. Dá banho de porco. Dá banho de porco, que aí é célula, de verdade.